Então, com isso, existem vários tipos de tratamentos de resíduos industriais. Então, nós vamos listar alguns, como, por exemplo, a reciclagem interna, que seria o reaproveitamento dos materiais durante o processo que o produziu. A reciclagem externa é o reaproveitamento dos materiais em processo de outra unidade da indústria. O tratamento físico-químico, ele tem o objetivo de reduzir a corrosão, toxicidade ou propriedades oxidantes por meio de reação química, além da utilização de secagem para reduzir a umidade. Um outro tratamento seria a incineração, que é um processo que vai utilizar altas temperaturas para a queima desses resíduos, utilizando fornos especiais. Outro processo utilizado é o coprocessamento, onde vai aproveitar esses resíduos como combustíveis, em geral em fornos de cimento ou fornos de cal. Um outro tratamento seria o encapsulamento, que seria um método que mistura resíduos com material pozolânico, que seria tipo um cimento, ou resina sintética, de maneira a obter um bloco sólido que retém esses contaminantes. E o land farming e biopilhas, que são processos biológicos de derivados de petróleo, com áreas controladas e solo favorável, onde para a sua utilização deve-se levar em consideração a disponibilidade do solo e suas características, porém ele é um processo que pode levar à exaustão do solo a longo prazo. Bom, nós vamos falar agora sobre os tratamentos de resíduos sólidos. Nós vamos falar um pouco detalhado dos processos físicos e químicos e também vamos falar um pouco dos processos biológicos. Mas para isso, nós precisamos saber o que são resíduos sólidos. Esse conceito de resíduos sólidos, ele já foi abordado nas aulas anteriores e vou reforçar novamente. Então, os resíduos sólidos, eles são definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, onde são resíduos nos estados sólidos e semissólidos, resultantes de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de varrição. Eles ficam incluídos também nesta definição os lodos provenientes do sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornam-se inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exigem, para isso, solução técnica e economicamente inviável em face à melhor tecnologia disponível. Isso de acordo com a BNT de 1987. Bom, nós vimos também em aulas anteriores que existem vários tipos de classificação para resíduos sólidos. Aqui nós vamos relembrar dois tipos, que é a classificação em relação à origem e a classificação em relação à periculosidade do resíduo. Então, com relação à origem, os resíduos eles podem ser resíduos sólidos domiciliares, industriais, comerciais, de serviços de saúde, aqueles provenientes de serviços de transportes, os resíduos sólidos de construção civil. Já com relação à periculosidade, nós temos duas classificações, os resíduos perigosos e os resíduos não perigosos, sendo que esses não perigosos, eles se classificam em duas classes, que seriam os não perigosos inertes e os não perigosos não inertes. Com relação às características dos resíduos sólidos, estas podem ser físicas, químicas ou biológicos, sendo que as características físicas de um resíduo sólido dizem respeito ao seu peso específico, ao teor de umidade, à compressividade, à composição gravimétrica. Já com relação às características químicas, nós temos o potencial hidrogeniônico, ou seja, o pH, o teor da quantidade de matéria orgânica presente nesse resíduo, a relação carbono-nitrogênio e o poder calorífico desse resíduo.
Já com relação à classificação, as características dos resíduos sólidos de forma biológica, nós temos a sobrevivência de agentes patogênicos, que são aqueles agentes que vão causar algum tipo de doença, e os micro-organismos prejudiciais à saúde que podem estar presentes nos resíduos sólidos. Com isso, nós vamos ver agora alguns processos de tratamento de resíduos sólidos, começando com os processos físicos. Então, entre os processos físicos, nós temos a triagem. Então, a triagem ela visa a separação de materiais no qual se deseja recuperar ou daqueles que são prejudiciais à qualidade do processo de tratamento ou à durabilidade dos equipamentos utilizados. Então, as formas desse tipo de tratamento pode ser manual, dispondo-se em resíduos em pátios, mesas ou esteiras rolantes, ou utilizando equipamentos mecânicos ou automatizados, como peneiras, separadores balísticos e equipamentos magnéticos. Um outro processo de tratamento desses resíduos sólidos é a reciclagem. Então, a reciclagem ela é o reprocessamento de materiais, permitindo que estes possam ser novamente utilizados. Então, esse processo ele permite reintroduzir esses materiais no ciclo reprodutivo novamente. Ele necessita de um maior grau de processamento, ou seja, ele excede a simples triagem e limpeza do material. E para a reciclagem de materiais existem diversos processos tecnológicos específicos. Então, nós temos as etapas de reciclagem dos resíduos sólidos. Primeiro, ocorre um processo de separação e classificação dos tipos de materiais, como vidros, papéis, plásticos, metais e outros. Em seguida, é realizado o processo de obtenção de fardos de materiais triturados e ou produtos que tenham algum tipo de beneficiamento. Em seguida, ocorre a comercialização desses materiais nas formas trituradas, prensadas ou produtos obtidos de processos de reciclagem e reutilização. E, por último, ocorre o reaproveitamento dos produtos como matérias-primas. Então, nesta tabela 1, nós podemos observar alguns exemplos de materiais que podem ou não ser reciclados. Então, dentre os materiais que podem ser recicláveis, nós temos os vidros de maionese, azeitona, leite, água mineral, garrafa e outros, embalagens de refrigerante, álcool, vinagre, desinfetante, copinho de café e água, embalagens de material de limpeza e higiene, embalagem de margarina e manteiga, canos, tubos, sacos plásticos em geral, jornais, revistas, livros, caixas em geral, envelopes, folhas de cartolina e outros, latas de óleo, azeite, leite em pó, refrigerante, cerveja, embalagens de alumínio, dentre muitas outras. Então, esses são exemplos de materiais que podem ser recicláveis. Os não recicláveis, nós temos espelhos, vidros planos, lâmpadas, cerâmica, porcelana, tubos de TV, cabo de panela, tomadas, embalagem de biscoito e outras, papel carbono, fita crepe, etiqueta adesiva, tocos de cigarro, caixas tipo longa-vida, esponja de aços, entre outros. Esses são os materiais que não podem ser reciclados. Com relação aos processos de tratamento de resíduos sólidos, ainda continuando falando um pouco sobre reciclagem, no Brasil, os coletores para receber esses materiais recicláveis, eles utilizam algumas cores. Por exemplo, um coletor que tem a cor azul, de respeito à reciclagem de papel e papelão. A cor vermelha, plástico, verde, vidro, amarelo, metal, preto, madeira,
marrom, resíduos orgânicos, laranja, resíduos perigosos, roxo, resíduos radioativos, branco, resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde, e cinza são resíduos geralmente não recicláveis, misturado ou contaminado, não sendo possível a separação. Nós temos também aí representado na figura o símbolo internacional da reciclagem. Agora nós vamos falar com relação aos processos biológicos, que são os processos que vão utilizar micro-organismos para poder degradar aquele resíduo. Então, nós temos a compostagem, que ele é um processo biológico que pode ser tanto aeróbio como anaeróbio, ou seja, com a presença de oxigênio e sem a presença de oxigênio, e de decomposição controlada da matéria orgânica presente em restos de origem animal ou vegetal. Como produto, obtém-se um composto que é benéfico para o próprio solo. Então, ele inativa a maioria dos agentes patogênicos, aqueles responsáveis por desenvolvimento de algumas doenças, quando esses resíduos eles são expostos a temperatura entre 65 a 70 graus Celsius. O tipo de compostagem e a tecnologia empregada, dependendo do tipo, pode levar de 45 a 180 dias para que ocorra todo esse processo de tratamento por compostagem. Com relação aos processos químicos, nós temos a incineração, onde é um processo que oxida o resíduo em altas temperaturas, e ocorre a redução de seu peso e volume. Ocorre também a transformação desses materiais a cinzas, que correspondem a 5 a 15% de seu peso inicial. Os micro-organismos patogênicos nesse processo, eles são destruídos e utilizados principalmente no tratamento de resíduos provenientes de serviços de saúde. E também tem como finalidade a destruição de compostos químicos tóxicos. Então, uma das vantagens desse tipo de tratamento está no fato de risco de produção e emissão de furanos e dioxina, que é uma desvantagem, que podem ser gerados por reações com moléculas de cloro expostas a elevada pressão e temperatura, onde estes podem depositar-se no solo e participar da cadeia alimentar, podendo levar danos ambientais e saúde do homem. Então, essa é uma das desvantagens do processo do tratamento utilizando a incineração. Com relação à disposição final desses resíduos sólidos, eles podem ser armazenados em aterros controlados e aterro sanitário, onde em aterros controlados vai ocorrer a disposição de resíduos sólidos no solo, evitando assim impactos ambientais. Os resíduos sólidos eles são confinados e cobertos com uma camada de material inerte. Gera poluição, porém essa poluição gerada é de forma controlada. E para a implantação desse tipo de aterro precisa de licença ambiental dos órgãos competentes. Já com relação aos aterros sanitários, eles são técnicas de disposição de resíduos no solo, com o objetivo de minimizar também os impactos ambientais. Utiliza princípios de engenharia, de forma a confinar esses resíduos no menor espaço possível e reduzi-los a pequenos volumes, sendo cobertos por camadas de terra no final. Então, nós temos esses dois tipos de disposição final desses resíduos sólidos. Com isso, nós terminamos as nossas aulas da disciplina de tratamento de efluentes e até a próxima.